bússola, mestrado e doutorado em ecologia pela UFRJ. Atualmente professora associada e coordenadora de tutoria em EAD da UFRJ e atua na área de... Sua pesquisa na área de ecologia, com ênfase em monitoramento ambiental, principalmente na relação entre as macroalgas marinhas e a poluição. Coordenou o programa de engenharia ambiental da Escola Politécnica Escola de Química, o PEA, entre 2016 e 2021. Passar a palavra, então, à professora Cristina Nassar. Boa tarde a todos. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Cristina Nassar. Como a Lídia já falou, eu sou bióloga, assim como o Sérgio e a Maria Fernanda. Por favor, isso não depõe contra nós. Nós estamos trabalhando muito bem e é um trabalho bastante agradável trabalhar com a parte de engenharia, com os engenheiros. Né? Como a Lídia falou, eu já fui coordenadora do PEA, então também, se precisarem de ajuda, assim como a Ofélia e a Lídia estão sempre dispostas a ajudar, a colaborar com os alunos, também vocês podem me procurar, tá bom? Eu vou fazer mais ou menos uma apresentação do que eu tenho feito ultimamente, tá? Eu espero que a apresentação vá até o final, porque eu estava com problemas também, né, para projetar. Eu trabalho bastante na linha do uso de macroalgas como indicadores da qualidade da água do mar. Tá? O meu tipo de trabalho é muito parecido com o do Sérgio, quando a gente usa os organismos como bioindicadores. Né? Eu tenho bastante experiência também na parte de monitoramento, já trabalho, assim como o Sérgio, também uma trajetória, de certa forma, nessa parte parecida, com monitoramentos de efluente líquido de grandes empresas, como a Vale do Rio Doce, a antiga Aracruz Celulose, Petrobras, Samarco. Desde que eu me formei, em 85, tá, eu venho participando desses estudos na área ambiental, na parte de monitoramento e caracterização de regiões, antes e até mesmo enquanto ocorre um impacto. Né? E o meu organismo escolhido são as macroalgas. Né? As macroalgas, elas no ambiente aquático, é como elas desempenham o papel das plantas terrestres, só que no meio aquático. Então, elas são as produtoras primárias do ambiente aquático. Tá? Então, elas são extremamente importantes na manutenção da vida, tá? No ambiente aquático. Muitos organismos dependem dessas algas para poder sobreviverem. Né? Aqui nós temos um exemplar bastante importante da nossa região costeira, que é um sargaço. Vou mostrar alguns trabalhos feitos com ele. Né? Por que escolher as algas como o objeto de estudo? Né? As algas são organismos muito simples. Tá? Elas são simples e elas ocorrem, por conta dessa simplicidade, em uma grande quantidade de ambientes. Apesar de simples, elas possuem uma diversidade muito, muito grande da parte bioquímica. Tá? Então, isso permite que elas ocupem diversos ambientes, desde manguezais, costões rochosos, águas mais profundas, desde que haja a chegada da luz nesses ambientes. Tá? Então, elas são muito interessantes porque elas têm uma fisionomia, né, bastante já conhecida ao longo do costão. A gente consegue reconhecer o ambiente quando ele tem um impacto ou não, simplesmente olhando a comunidade de algas que está ocorrendo. Tem um grande número de espécies e que é relativamente bem conhecida na nossa região. Tá? Uma outra coisa importante, as algas, essas macroalgas, elas são fixas ao substrato. Portanto, elas são totalmente dependentes da qualidade da água do local onde elas estão crescendo. Elas não podem escolher ir para outro lugar. Se elas se fixam inicialmente naquele local, elas vão morrer nesse local. Tá? Então, tudo o que acontece na água, no ambiente, vai se refletir de alguma forma nessas algas. Né? Esse reflexo pode ser a nível de desaparecimento de espécies, pode ser a nível de crescimento abundante de outras espécies, tá? E também da associação das espécies que ocorrem nos ambientes, nos diferentes ambientes. Tá?
A gente sabe que nas últimas décadas a região costeira sofreu bastante, né, com o crescimento da especulação imobiliária, tá? Isso gera o quê? Uma grande pressão nessa região costeira. Lançamento de esgoto, muitas vezes in natura, construções irregulares nessa região, tá? Tudo isso vai ter um impacto. Às vezes, um impacto físico, tá? Nada pior do que você jogar um monte de pedras, tá, em cima de um costão, que se acaba com o ambiente, tá? Ou um impacto, às vezes, até mesmo químico, né? Que o lançamento de esgoto, de algum outro poluente, dependendo da linha de produção de cada indústria, tá? Até mesmo o calor, né? É um poluente. O Sérgio falou da monitoramento, da caracterização lá de Angra 1, né? Nessa época eu ainda não estava na universidade, mas eu participei do Angra 2. Né? Nós trabalhamos nessa região, que é uma região muito rica em macroalgas, mas que sofre com o despejo de um efluente quente, né? O calor, em uma determinada enseada. Né? É interessante que cada tipo de estresse ela vai produzir uma resposta metabólica diferente nas algas. Tá? Então, elas vão crescer de forma diferente, elas vão ter a parte reprodutiva modificada. Tá? E outra coisa, elas conseguem absorver, por exemplo, radionuclídeos, metais pesados que estão presentes na água, que muitas vezes são difíceis de serem detectados. Com as macroalgas, então, elas podem atuar como bioacumuladores. Tá? Às vezes, identificar esses elementos na biomassa da macroalga é mais fácil e mais barato do que identificar isso no corpo d'água, né? Uma outra vantagem, as macroalgas, elas são fixas, são macroscópicas. Então, a gente consegue ver, e consegue, inclusive, trabalhar na região entre marés, né? O que facilita, muitas vezes, o manuseio e o trabalho. Né? Esses trabalhos eles podem ser, como eu falei, na região entre marés, ou muitas vezes é necessário a gente utilizar mergulho ou em apneia, né, que é só com o snorkel, né, aquele canudo, ou usando material para mergulho autônomo. Tá? Aí a gente faz as avaliações dentro d'água, debaixo d'água, tá? Utilizando métodos que podem ser destrutivos ou não destrutivos, tá? Dependendo do interesse. Além do campo, a gente pode também trabalhar essas macroalgas a nível de laboratório, fazendo experimentos em laboratórios. Esses experimentos podem variar desde crescimento, acúmulo de metais, a morte ou a sobrevivência das algas. Né? Interessante que quando existe qualquer modificação na composição, no ambiente, né? Isso reflete na composição das algas que ocorrem nesse ambiente, né? Que mostrando, então, uma região impactada, uma região duas regiões consideradas de controle, né? A gente vê que existe uma diferenciação bem nítida, tá? No grupo de espécies que ocorrem em cada uma desses ambientes. Tá? O importante é conseguir identificar o tipo de alteração que está ocorrendo. Tá? Muitas vezes também a gente pode utilizar alguns índices, tá? Ainda trabalhando com espécies, né? As algas têm 3 grandes grupos, são as algas vermelhas, as pardas e as verdes. E existe uma proporção esperada desses diferentes grupos nos ambientes. Né? Então, a gente pode usar diferentes tipos de índices, tá? Que quando existe uma desproporção, né, entre esses grandes grupos, são filos, né? A gente vê que isso consegue ser detectado por esses índices. Então, na linha de baixo, são ambientes que não têm problemas, tá? E o mesmo resultado acontece nos 2 tipos de índices utilizados. Esse aqui é um trabalho na região da Aracruz Celulose, lá na Vale do Rio no norte do Espírito Santo. É um trabalho que levou cerca de 10 anos, né, nesse monitoramento. A gente consegue ver como um dos pontos está sempre fora, digamos, da curva do esperado. Então, esse ponto aqui é um ponto teoricamente impactado. Né? Mas também a gente pode trabalhar não só a nível de espécies, mas a nível de populações de interesses, né, ou até mesmo populações que estruturam as comunidades. Tá? Então, eu trabalho muito na linha de monitoramento, caracterizando esse ambiente, tá, através das associações de espécies que ocorrem nesses ambientes. Tá? Então, dependendo do tipo de conjunto de espécies que a gente observa, tá, em termos de abundância dessas espécies, tá, a gente pode caracterizar esses ambientes. Tá?
Aqui, então, a gente pega essas associações mais características e vê como elas variam em diferentes ambientes. Aqui, cada um desse aqui é um costão rochoso, tá? Aqui é a diferença entre verão e inverno, tá? A gente observa que em algum desses pontos, justamente os pontos onde existe algum impacto antropogênico, a gente vê que as proporções, tá, são diferentes dos locais teoricamente não impactados. Tá? Então, a gente usa não só a presença das espécies, mas a abundância das espécies, como elas estão associadas, né, para poder fazer as avaliações ambientais. Né? Então, da mesma forma que a gente usa índices para tentar entender a distribuição das espécies, a gente pode usar índices ecológicos, como de diversidade e de equitabilidade, para, nas comunidades, ver se elas estão mais diversas, menos diversas, se existe algum impacto que a gente consiga perceber através desses índices. Né? Em termos de fisiologia das espécies, que é uma linha que eu estou ultimamente trabalhando, né, existem várias perguntas que a gente pode fazer sobre como essas espécies reagem a algum tipo de fator estressante, né, em laboratório. Tá? Então, meu doutorado foi com efeito de minério de ferro particulado sobre as macroalgas. Tá? A princípio, acreditava-se que não existia nenhum fator químico, né, que pudesse afetar esses organismos, porque esse minério de ferro particulado é dito inerte, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas essa parte, então, física, né, essa parte desse minério, parte desse particulado, e qual seria a influência deles nos organismos? Então, a gente vendo aqui, aquela planta que eu falei, que é o sargaço, que é a estruturadora de comunidades, ela abriga várias outras espécies de algas e também de animais, né, que vivem associados a elas. Vou falar que ela serve de alimento também, e suporte, e esconderijo, né? É como se fosse um berçário aqui. Na estrutura reprodutiva dele, aqui a gente está vendo os elementos reprodutivos, os gametos femininos sendo liberados, tá? E imediatamente sendo envolvido pelo minério de ferro, tá? Aqui ele já está crescendo. O que aconteceu? Ela observou, apesar de não matar a alga e nem matar esses embriões, ao envolver o embrião, esse embrião afunda muito rápido. Tá? Afundando muito rápido, o que acontece? Ele fica muito perto da planta-mãe, tá? E acaba ficando na sombra dessa planta-mãe, e ao mesmo tempo esses ramos mais inferiores dessa planta-mãe vão espanando esses embriões e impede que eles se fixem. Tá? Aqui também com o minério de ferro, a gente estudou a taxa de crescimento dele em laboratório das principais espécies que ocorrem no Espírito Santo, tá? E vendo como elas respondem ao serem expostas ao minério de ferro. Então, algumas têm crescimento afetado e outras não. Tá? Então, a abordagem em laboratório. Tá? Uma outra coisa que eu venho trabalhando bastante é com fotossíntese. Tá? Então, aqui eu trabalhei com o crescimento das espécies e aqui eu trabalhei com a fotossíntese. Tu sabe que os vegetais eles fazem fotossíntese, né? Fotossíntese como forma de obtenção de energia. Né? Então, aqui mostrando que algumas espécies sofrem quando são expostas ao minério, elas têm uma diminuição acentuada da fotossíntese, tá? E isso pode ter implicações nas comunidades onde elas ocorrem. Tá? Por exemplo, se uma espécie fica por muito tempo sobre uma massa d'água cheia desses particulados, e num dia, por exemplo, uma semana com pouca luz, com dias nublados, tá? Isso afeta muito a fotossíntese e, consequentemente, a planta não cresce. Tá? Então, pode até chegar a levar ela à morte. Tá? Fiz alguns trabalhos na linha de experimentos, além daqueles embriões, daquela liberação dos embriões, também crescimento de plantas jovens sobre a influência de minério de ferro. A gente vê que o minério influencia. Tá? Também tem trabalhado com metais pesados. Tá? Esses minérios era dito não biodisponível. Tá? No entanto, a gente fez alguns experimentos e viu que aqui seria uma área controle. Por exemplo, no ferro aqui, 367, a concentração dele, né? Miligrama por grama. E num ambiente onde existe esse ferro em abundância, esse minério de ferro em abundância, tá? Mesmo utilizando diversos tratamentos para limpar essa alga, observa que
as concentrações continuam extremamente elevadas. Então, de alguma forma, sim, esse é um trabalho que foi desenvolvido na Baía do Espírito Santo, onde tem lançamentos, tinha, na verdade, durante 20 anos, lançamento de minério de ferro nessa coluna d'água, tá? Em algum local ali já existe a atuação de bactérias, reduzindo esse minério e fazendo com que eles sejam biodisponíveis, passem a ser biodisponíveis. Tá? Também fiz trabalhos, um trabalho lá do Espírito Santo com arsênico, né, que é também um tipo de metal, ou um semimetal, tá, que também é acumulado pelas macroalgas, mas aqui é interessante que a gente não pode generalizar. Tá? Sim, o arsênico ele é absorvido pelas algas, no entanto, isso é uma coisa natural da região. As rochas aqui da região, elas naturalmente já possuem muito arsênico. Por isso, as algas absorvem esse arsênico em algumas situações também de redução, onde ocorre a redução por bactéria, e isso vai parar nas algas. Tá? Então, dependendo, a gente não tem o costume de usar algas como alimento, né? A cultura japonesa oriental tem mais costume, tá? Mas isso seria pode ser um problema também, na medida que outros organismos, né, os herbívoros, vão se alimentar dessas algas com uma elevada concentração de arsênico. Uma coisa também que está tendo bastante visibilidade hoje em dia são experimentos que levam em conta as mudanças climáticas. Tá? Então, esse experimento aqui foi realizado, num workshop na Espanha, onde 3 algas do Mediterrâneo foram expostas a diferentes concentrações de temperatura, luminosidade, e a gente viu que existe, tentando assim, o que a gente está tentando hoje em dia era prever o que pode acontecer com as comunidades de organismos, né, com o aumento da temperatura, o que acontece com o CO2, o que acontece com os nutrientes, tá, e qual vai ser a influência na fotossíntese e no crescimento dessas algas no futuro. Tá. Isso aqui foi um ambiente que foi um mini laboratório, como se fosse um microhabitat, né, que foi construído ao ar livre, lá na Espanha, em Málaga, tá? E aqui saíram, assim, dezenas de trabalhos em função desse arranjo de experimento, tá? No PEA, muitas vezes as pessoas interessadas em engenharia ambiental não têm muito interesse em trabalhos de bancada, de laboratório, né? Mas eu realmente já orientei 6 dissertações do PEA voltados para a parte biológica. O Sérgio esqueceu de falar do Pedro, né, que a gente dividiu a coordenação, tá? E outras pessoas também que eu orientei nessas 6 foram da parte mais biológica. No entanto, tá, eu acho que eu estou aprendendo a ser bastante eclética, tá? Eu tenho 12 dissertações do PEA em temas, aqui o Pedro está repetido, em temas bastante diversificados, mais voltados para qualidade da água, gestão ambiental. Gestão ambiental geralmente foi a parte mais de empresas públicas, né? Seja o Arsenal de Marinha, seja universidades. Quando nós tivemos um convênio lá com o Instituto Federal Fluminense de Campos, né? Então vários alunos de lá fizeram trabalhos de parte de gestão de resíduos sólidos, de água, de energia, tá? São alunos do PEA, né? Que foram orientados por mim nessa parte de gestão ambiental. Espero que não tenha me alongado muito, gente. Muito obrigada.